Claro, eu não caso com restos. O dia mais feliz da vida de Alice se transformou no seu pior pesadelo. No altar, diante de centenas de convidados, seu noivo usou seu maior trauma para humilhá-la publicamente e a abandonou em lágrimas. Ela achou que estava sozinha, mas o que ninguém esperava era que o padrinho de casamento, o bilionário mais frio e implacável do país, cruzaria a igreja com fúria nos olhos. Prepare-se, time, porque o que aconteceu após as portas daquela igreja se fecharem vai te deixar sem respirar. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? A palavra nunca saiu da boca de Victor. Em vez disso, ele a deixou pairando no ar como um grito silencioso enquanto olhava para Alice com uma expressão que ela só tinha visto antes em espelhos de casarões abandonados. Vazio, cruel, contaminado por desprezo. Você sabe o que significa? Ele perguntou. Sua voz tão calma que foi pior que qualquer grito. Significa que você é restos. Significa que qualquer valor que você pudesse ter tido, você perdeu naquela maldita festa. Significa que ninguém quer tocar em uma mulher usada como você. Alice sentiu o chão desaparecer. Não literalmente. O chão da basílica estava ali, frio e de mármore, exatamente onde deveria estar. Mas em todos os sentidos que importavam, ela estava caindo. A renda de seu vestido, aquele vestido que ela tinha passado 6 meses escolhendo, de repente parecia uma mentira. Todas aquelas pequenas pérolas que sua mãe havia escolhido com tanto cuidado eram acusações. A coroa de flores em sua cabeça era uma brincadeira que o universo estava fazendo às suas custas. Victor, começou o padre, sua voz tremendo levemente. Isso não é apropriado para... Apropriado? Victor virou para ele com um riso frio. Padre, o senhor devia agradecer por não saber de nada antes. Assim, pelo menos, não precisou abençoar uma mentira diante do altar. A multidão explodiu em sussurros. 200 convidados. 200 pares de olhos que segundos antes estavam cheios de expectativa, alegria, aquela emoção banal de presenciar um sim. Agora, estavam todos piscando lentamente como quem tira uma venda e descobre que estava em um filme de horror. Alice ainda não tinha se movido. Havia algo em seu corpo que se recusava a aceitar a realidade. Como um animal que finge morte quando enfrenta um predador, ela estava ali, imóvel, ainda segurando o buquê de rosas brancas que estava começando a desmembrar involuntariamente pelas mãos tremendo. Sua mãe apareceu. Nunca soube como mães conseguem se materializar em momentos de crise, como se tivessem um terceiro olho que pisca apenas durante desastres. Victor. Helena foi correndo em seu vestido de mãe da noiva, seu rosto uma máscara perfeitamente ensaiada de confusão que não era nada confusa. Você está brincando com a minha filha? Que brincadeira de gosto questionável. Não é brincadeira, disse Victor. Priscila me contou tudo. Sobre aquela festa, sobre os homens, sobre como você, ele apontou para Alice, escondeu isso como uma prostituta escondendo uma doença. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Alice sentiu o sangue se retirar de seu rosto em tempo real. Ela podia sentir cada pessoa na basílica chegando a conclusões, montando narrativas em suas cabeças, reescrevendo a história dela. Não a história de uma vítima, mas a história de uma enganadora. Uma mulher que fingiu inocência enquanto carregava segredos sujos. Priscila, Priscila, Priscila. Claro que era Priscila, sua prima, aquela que sempre esteve um passo atrás, sempre sorrindo aquele sorriso que parecia feito de vidro e inveja. Havia contado a Victor na véspera do casamento. Alice tinha escutado a conversa sem querer. Ouviu Priscila sussurrando os detalhes daquela noite há tantos anos como se fosse um segredo tão importante que deveria ser revelado como arma. Ela planejava contar, disse Alice, sua voz saindo como se fosse feita de vidro também. Ela ia contar quando estivéssemos seguros, quando não houvesse pressão. Quando estivéssemos seguros, Victor riu daquele riso vazio novamente. Alice, você está segura agora, aqui.
na frente de todos. E mesmo assim você está aqui, fingindo ser uma noiva inocente quando você é, e sempre será, danificada. As palavras caíram como martelos. Alice sentiu cada uma delas. E então, e isso foi a coisa mais estranha que poderia ter acontecido no pior dia de sua vida. Alguém caminhou em sua direção. Não era sua mãe. Helena estava ocupada demais tentando gerenciar sua própria imagem, sussurrando para convidados que deve haver um mal-entendido, que Alice é uma rapariga manipuladora, que nós não temos nada a ver com isso. Não era um dos padrinhos, que estavam todos em estado de choque corporativo, incapazes de processar se deviam fazer algo ou se aquilo era apenas uma situação muito constrangedora que seria melhor ignorar. Era Bernardo, o padrinho bilionário. O homem que Alice tinha visto por anos, sempre ao lado de Vitor, sempre impecável em seu terno personalizado, sempre com aquela expressão que parecia esculpida em gelo, como se qualquer emoção humana fosse uma fraqueza que ele simplesmente se recusava a ter. Ele caminhou pelo corredor da Basílica como se toda a multidão de 200 pessoas não existisse. Seus passos ecoavam. Seu rosto estava sereno, mas havia algo em seus olhos, aquele cinzento opaco, que parecia estar acesa. "Bernardo", disse Vitor, e havia uma nota de confusão em sua voz, como se não conseguisse processar porque seu melhor amigo estava caminhando em sua direção em vez de longe. "O que você está fazendo?" Bernardo não respondeu. Ele caminhou direto para Vitor e, em um movimento que pareceu acontecer em câmera lenta e velocidade supersônica simultaneamente, fechou o punho e acertou em cheio no rosto de Vitor. O som do impacto ecoou pela Basílica. Vitor caiu para trás, as mãos voando para o rosto. Houve um grito coletivo de choque. Alguém gritou. Uma avó desmaiou estrategicamente em cima de sua filha. Bernardo não olhou para Vitor novamente. Ele se virou para Alice. "Vem", disse ele. Sua voz era baixa e calma, como se ele não tivesse acabado de socialmente destruir seu melhor amigo na frente de 200 pessoas. Alice não se moveu. Ela estava presa em um estado de irrealidade total, esperando acordar e descobrir que tudo isso era um pesadelo muito bem roteirizado. "Alice", ele repetiu, e havia algo em seu tom que sugeriu que isso não era um convite. "Vem comigo. Agora." Bernardo estendeu a mão. Alice a olhou, aquela mão grande, capaz, a mão de um homem que possuía prédios inteiros e empresas multinacionais, agora estendida em sua direção como se pedisse permissão para salvá-la. Seu dedo tocou na palma dele, e algo tão simples quanto contato de pele criou uma espécie de corrente elétrica que percorreu seu braço inteiro. Bernardo a puxou, não agressivamente, mas com firmeza, e a colocou ao seu lado. Então ele caminhou. Saíram daquele altar juntos, e Alice podia sentir cada olho rastreando-os enquanto deixavam a basílica. Sua mãe gritava seu nome. Vitor gemia no chão. Os padrinhos congelados em posições de máximo constrangimento. Ninguém se moveu para detê-los. O carro de Bernardo estava esperando lá fora. Claro que estava. Homens como Bernardo sempre tinham carros esperando. Ele a guiou até o banco de trás, e então fechou a porta com um clique baixo que sugeria que o resto do mundo acabara de ser excluído. "Para o chalé", ele disse para o motorista, e então se inclinou para trás no banco de couro caro, enquanto Alice continuava ali, ainda em seu vestido de noiva em frangalhos, ainda segurando as flores mortas, ainda não conseguindo processar que tinha sido salva e humilhada no curso de 2 minutos. "Bernardo, começou ela. "Não fale agora", disse ele. Suas mãos estavam abertas nos joelhos dele, e Alice notou que à direita tinha sangue de Vitor. "Não fale comigo agora. Você vai falar quando estiver pronta. Mas não será aqui, não será hoje, e definitivamente não será enquanto estiver nesse vestido." Alice olhou para baixo. O vestido. Aquele vestido que a tinha feito se sentir bonita há apenas 3 horas. Agora parecia a roupagem de um cadáver, belo, mas morto por dentro. "Como você sabia?", perguntou ela. "Que você foi atacada." Bernardo virou para encará-la,
e seu rosto era uma máscara de raiva contida. Porque você passa a maior parte do tempo tremendo quando um homem se aproxima muito perto. Porque você se sobressalta quando as portas batem. Porque há anos você tem olhos de alguém que viu coisas que ninguém deveria ver. Eu ia contar, disse Alice. Eu ia contar a Victor, mas planejei o momento certo. Um lugar seguro. Você nunca deveria precisar escolher o momento certo para contar que foi ferida, disse Bernardo, a voz firme. E muito menos ter medo da reação de um homem ao dizer a verdade. Ele se aproximou mais perto, os olhos escuros carregados de indignação. Se um homem escuta sobre a sua dor e responde com rejeição, então ele não merece amor, merece distância. E você não perdeu um casamento hoje. Você escapou de um homem incapaz de proteger o coração de alguém. Alice sentiu as lágrimas começarem. Não o choro elegante que você vê em filmes. Era o tipo de choro que quebra você de dentro para fora, o tipo que soa como você está morrendo porque, em certo sentido, uma parte dela, a parte que tinha estado esperando por este dia há meses, era. Bernardo não tentou confortá-la com palavras vazias. Em vez disso, ele simplesmente se moveu levemente, colocou sua mão, aquela mão coberta de sangue de Victor, gentilmente sobre a dela, e esperou enquanto ela desmoronava. O carro dirigiu através da noite. O chalé estava a 2 horas de carro, localizado em montanhas que Alice nem sabia que Bernardo possuía. Porque claro que ele possuía montanhas, porque homens como Bernardo possuem partes inteiras da natureza como se fossem itens de luxo. Era feito de madeira e vidro, perfeito em sua simplicidade. Quando chegaram, Bernardo a levou para dentro, acendeu a fogueira sem dizer nada, e depois desapareceu. Ele voltou alguns minutos depois com roupas. "Use isso", disse ele, entregando-lhe uma de suas próprias camisas de linho grande demais, morna do seu próprio corpo e estranhamente confortante. "O banheiro fica por ali. Você pode ficar quanto tempo precisar. A sua mãe Helena pode se queimar no inferno, Priscila pode sofrer a eternidade inteira, e Victor pode descobrir como ser um homem em sua próxima vida. Mas você, Alice, você vai ficar aqui e descobrir como respirar novamente." Alice o olhou. Este não era o Bernardo que ela conhecia, aquele homem frio que assistia ao seu casamento como se estivesse verificando itens de uma lista de tarefas. Este era alguém completamente diferente. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ela. Bernardo olhou para o fogo. "Por quê?" disse ele, muito lentamente. "Não merecia estar naquele altar. Porque o homem que estava naquele altar não merecia nem respirar o mesmo ar que você. E porque há anos eu deveria ter feito mais do que apenas ficar de pé ao seu lado fingindo que não vejo que você está sofrendo." Ele virou para ela. "Você não é usada, Alice. Você não é estragada. Você é apenas alguém a quem foi feita uma coisa terrível e você sobreviveu. Agora vamos descobrir como fazer você superar isso." Alice acordou no sofá do chalé. Seu corpo inteiro doía. Não como dor física, era mais que isso. Era aquele tipo de dor que vem quando você finalmente para de correr e deixa tudo bater em você de uma vez. Bernardo estava na cozinha, preparando café. Ele usava uma camiseta simples e calças de moletom, sem terno, sem aquele carapaça de bilionário que normalmente o envolvia. Ele viu que ela acordou e simplesmente fez um gesto com a xícara. "Café?" perguntou. Alice sentou no sofá, ainda usando sua camiseta de linho. Ela fez que sim com a cabeça. Bernardo serviu o café e sentou em uma poltrona próxima. Não tão perto que parecesse invasivo. Não tão longe que parecesse frio. "Como você está?" ele perguntou. "Péssima", disse Alice. Sua voz estava rouca. "Você bateu em Victor na frente de 200 pessoas." "Verdade", respondeu Bernardo, tomando um gole do seu próprio café. "Aquilo vai estar em todos os jornais amanhã." "Provavelmente.
concordou ele. A sua reputação. Minha reputação, cortou Bernardo calmamente. Vai ficar bem. O que não ia ficar bem é você casando com um cara que acabava de chamar você de restos no altar. Alice olhou para a xícara nas suas mãos. O café estava quente, normal, real. Eu deveria ter contado a ele antes, disse ela. Eu sempre planejei contar. Depois do casamento, quando estivéssemos em algum lugar longe, quando eu pudesse controlar a situação. Você não deveria ter que controlar a situação para falar sobre sua própria violação, respondeu Bernardo. Sua voz era firme, mas não era raiva. Era apenas fato. O medo que você tinha de contar para ele? Isso deveria ter te avisado sobre o tipo de homem que ele era. Eu pensei que ele ia aceitar. Você pensou que ele tinha capacidade de ser uma pessoa decente. Aquilo não foi culpa sua, disse Bernardo. Foi culpa de quem violentou você. Culpa de Vitor por ser um homem fraco que precisava humilhar você para se sentir melhor. Culpa de sua mãe por ensinar você a ter vergonha de ser uma vítima. Mas culpa sua? Não. Alice sentiu as lágrimas começarem novamente. Desta vez, ela não tentou segurar. Bernardo apenas esperou, tomando café, como se choros e lágrimas fossem uma coisa completamente normal para presenciar em uma manhã de sábado. Quanto tempo você sabe? Perguntou Alice, depois que respirou novamente. Sobre o que aconteceu comigo. Uns anos, respondeu Bernardo. Você era diferente quando seu pai estava vivo. Era mais solta, mais feliz. Depois ele morreu e sua mãe tomou conta e você começou a encolher. E quando você conheceu Vitor, você ficou ainda mais pequena, como se estivesse tentando caber em um espaço que era cada vez mais apertado. Então você sempre soube que eu era... Você não é nada, respondeu Bernardo bruscamente. Você é alguém a quem aconteceu algo ruim. Isso é diferente de ser aquilo que aconteceu com você. Entende? Alice fez que sim, mas não tinha certeza se entendia. Como é que você sabe tanto sobre isso? Perguntou ela. Bernardo colocou sua xícara de café na mesa de madeira na sua frente. Ele respirou fundo. Porque quando eu tinha 10 anos, um professor meu tentou abusar de mim, disse ele. Sua voz era completamente calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Não chegou ao ponto de... Bem, não chegou perto. Eu consegui sair da sala antes que qualquer coisa realmente ruim acontecesse. Mas a sensação de invasão, de alguém quebrando seus limites, de se sentir sujo por algo que você não tinha controle, aquilo ficou em mim por anos. Alice parou de respirar. Como você superou? Perguntou ela. Trabalhei com um psicólogo. Passei tempo sozinho. Construí minha vida em torno de ter controle, que não era necessariamente saudável, mas foi o que funcionou na época. E depois, quando meu pai morreu e comecei a herdar seus negócios, comecei a ver a diferença entre ter poder sobre pessoas e ter poder sobre mim mesmo. E percebi que a maioria das pessoas confunde essas duas coisas. Ele olhou para Alice. Vitor pensava que tinha poder sobre você porque tinha dinheiro. Sua mãe pensava que tinha poder sobre você porque era sua mãe. Mas aquele poder, aquilo não é poder. É apenas controle. E controle sempre colapsa quando enfrenta alguém que finalmente diz não. E agora? Perguntou Alice. O que acontece agora? Agora você fica aqui enquanto você precisar. Você descansa. Você para de se sentir culpada. E depois, quando você estiver pronta, você volta e reconstrói sua vida. Mas dessa vez, sem sua mãe e sem Vitor. E como é que eu vou fazer isso? Alice ouviu o pânico em sua própria voz. Meu dinheiro está tudo conectado aos negócios da minha mãe. Meu trabalho é através dos contatos de Vitor. Eu não tenho nada que seja meu. Você tem, respondeu Bernardo. Você tem sua inteligência. Você tem alguém que pode ajudar. E você tem alguém que pode ajudar. Por quê? Perguntou Alice. Por que você está fazendo tudo isso?
Vitor era seu melhor amigo. Bernardo parou. Ele olhou para Alice de um jeito que sugeriu que ele estava prestes a dizer algo importante, algo que tinha estado guardado há muito tempo. Mas então ele simplesmente tomou mais um gole do seu café. Porque você merece alguém que te veja, disse ele, mantendo a resposta simples. Não como investimento, não como reflexo do seu status social, apenas você. E se durante anos ninguém te viu, bem, então alguém tem que fazer isso agora. Os dias no chalé começaram a se transformar em algo parecido com rotina. Bernardo acordava cedo e preparava café. Alice acordava quando acordava, sem alarmes ou pressão. Ele deixava uma xícara quentinha para ela e depois saía para cuidar da propriedade, cortando lenha, verificando as tubulações, aquele tipo de coisa que homens bilionários fazem quando querem se sentir úteis. No terceiro dia, Alice desceu e o encontrou na área externa, cortando lenha para a fogueira. Ela não esperava aquilo. Não esperava ver Bernardo assim, sem a barreira do terno, sem o carapaça corporativa. Apenas um homem, seu corpo marcado pelo trabalho, seu rosto concentrado na tarefa. Você deveria estar descansando, disse ela. Bernardo parou e virou para ela. Isso não é trabalho, respondeu ele, limpando o suor da testa. Isso é pensar. Eu penso melhor quando estou fazendo algo com as mãos. Sobre o quê? Perguntou Alice. Sobre você. Sobre o que você precisa para sair dessa situação como uma pessoa inteira, e não como alguém que foi quebrada e está tentando se colar novamente. Alice desceu os degraus de madeira e se aproximou dele. Ela ainda usava sua camiseta de linho. Vitor pode processar você por agressão. Deixe ele tentar, respondeu Bernardo. Tenho a melhor equipe de advogados do país. E tenho mais dinheiro do que ele conhecerá na vida toda. Ele vai descobrir rapidinho que não consegue ganhar essa. Mesmo assim, por minha culpa. Alice, Bernardo colocou o machado de lado e a olhou nos olhos. Nada disso é culpa sua. Quando você entender isso, realmente entender, você vai começar a se curar. Até lá, eu vou estar aqui dizendo para você cada vez que precisar ouvir. Ele caminhou até a fogueira que estava começando e acendeu. Dentro do chalé, ele começou a cozinhar. Não era nada sofisticado, apenas um frango, arroz, salada. Comida simples. Eles comeram juntos em silêncio, e Alice percebeu que aquele silêncio não era desconfortável. Era apenas pacífico. Bernardo, disse Alice, depois de um tempo, quanto tempo você planejava manter essa mentira? De que Vitor era seu melhor amigo. Bernardo parou de comer. Eu nunca gostei de Vitor, respondeu ele. Mas sua mãe o escolheu para você. E quando você quer saber de alguém sem assustá-la com sua presença, você aceita o papel que ela está oferecendo a você. Então você ficou de pé no altar vendo meu casamento com alguém que você odiava. Sim, respondeu Bernardo, porque eu preferia estar perto de você dessa forma do que não estar perto de você. Alice sentiu algo dentro dela se mexer. Não era atração, não ainda. Era reconhecimento. Era a sensação de ser vista por alguém que realmente se importava com o que você era, não com o que você podia dar a ele. O que você quer de mim? Perguntou ela. Nada, respondeu Bernardo. Você não tem nada a me dar. Você é alguém que está ferida, e eu sou alguém que pode ajudar. Isso é tudo. Mas por quê? Isso não faz sentido. Homens não fazem coisas sem querer algo em troca. A maioria não, concordou Bernardo. Mas alguns fazem. E alguns fazem porque uma vez, quando era criança e estava com medo, ninguém apareceu para ele. Então, quando ele vê alguém passando por medo, ele se certifica de aparecer. Na noite do 7º dia, Alice finalmente quebrou. Ela estava em frente à fogueira, enrolada em um cobertor que Bernardo tinha trazido. E de repente todos os sentimentos que ela tinha estado empacotando cuidadosamente em uma caixa desde o altar começaram a sair.
Ela chorou sobre o homem que a tinha violado. Chorou sobre ter que esconder isso. Chorou sobre a pressão de sua mãe a manter em silêncio. Chorou porque tinha passado anos se sentindo suja e culpada por algo que não tinha feito. Bernardo não tentou fazê-la parar. Ele apenas sentou perto dela, mas não muito perto, e esperou. Eu tenho medo de homens, disse Alice entre os soluços. Qualquer homem, qualquer movimento que eu não vejo vindo. É como se meu corpo tivesse aprendido que homens são perigosos, e agora ele não consegue desaprender isso. Isso é normal, respondeu Bernardo. Seu corpo está te protegendo. Com o tempo, quando você se sentir segura, aquilo vai mudar. Como você sabe? Porque eu passei por isso também. E porque quando você está perto de alguém que realmente te respeita, você aprende a diferença entre estar com medo e estar em perigo. Alice o olhou. Eu me sinto segura com você, disse ela. E era verdade. Pela primeira vez desde a festa, desde o altar, desde toda essa bagunça começar, ela se sentia realmente segura. Bom, respondeu Bernardo, porque você está segura comigo. Você vai estar sempre segura comigo. Mas antes de você descobrir como Alice vai sair dessa situação e começar a reconstruir sua vida, já deixa o like e se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários. Se você fosse Alice, como você teria reagido quando Bernardo chegou no altar e bateu em Vitor? Você teria confiado e ido com ele. No 14º dia no chalé, Alice recebeu uma ligação. Era seu advogado. O advogado que Bernardo tinha contratado, sem pedir permissão, apenas contratado. A mídia está tendo uma festa com isso, disse ele. Os jornais querem a história de Bernardo agredindo seu noivo. Vitor está ameaçando a processar. Sua mãe está fazendo declarações públicas dizendo que você o seduziu, que você estava tendo um caso com Bernardo, que você é uma manipuladora que destruiu uma família. Alice sentiu o estômago desaparecer. E o que eu faço? Perguntou ela. Você deixa comigo, respondeu o advogado. Bernardo deixou instruções bem claras. Qualquer coisa que sua mãe disser será rebatida. Qualquer processo que Vitor abra será demolido. E você, especificamente, não precisa fazer ou dizer nada. Apenas existir. Depois de desligar, Alice caminhou até onde Bernardo estava, trabalhando em seu notebook. Você contratou um advogado para mim, disse ela. Bernardo olhou para cima. Verdade. Sem me pedir permissão. Também verdade. Você ia recusar? Sim, respondeu Alice. Porque isso é caro e eu não tenho como pagar. Você não precisa pagar nada, cortou Bernardo. Eu estou pagando. Não é um empréstimo, não é algo que você vai devolver. É apenas algo que precisa ser feito. Isso, Marut. Bernardo, você não pode resolver todos os meus problemas, disse Alice. Não estou resolvendo todos, respondeu ele. Estou resolvendo aqueles que eu tenho capacidade de resolver. Os outros? Aqueles você vai resolver sozinha. Mas não enquanto estiver assustada e em fuga. Então qual é o plano? Perguntou Alice. Bernardo fechou o notebook e a olhou direto nos olhos. O plano é você vir morar no meu apartamento na cidade. Você continua com o advogado para lidar com a mídia e com sua mãe. Eu ajudo você a encontrar um trabalho que seja seu, não herdado. Você aprende a viver como uma pessoa independente. E depois, quando você estiver segura na sua própria vida, você decide se quer ficar ou se quer partir. Nenhuma obrigação. E se eu decidir partir? Perguntou Alice. Então eu te ajudo, respondeu Bernardo. Porque a coisa mais importante não é você ficar comigo. É você ficar bem. Entende a diferença? Alice fez que sim, mas não tinha certeza. O apartamento de Bernardo era no 30º andar de um prédio que dominava a cidade inteira. Tinha 3 quartos, um banheiro principal com banheira, uma cozinha que parecia um showroom de revista,
Toda a parede da sala era vidro, com vista para a cidade se estendendo até o horizonte. "Qual quarto você quer?" perguntou Bernardo, deixando as malas dela perto da porta. "Não importa", respondeu Alice. "Escolha um", insistiu Bernardo. Algo sobre escolher suas próprias coisas ajuda a se sentir como se tivesse controle sobre sua vida. Alice escolheu o quarto menor, o que era mais longe do de Bernardo. Ele não comentou sobre isso. Os primeiros dias foram estranhos. Bernardo saía para trabalhar durante o dia e Alice ficava no apartamento. Ela tentou ficar confortável, mas havia algo sobre estar em um espaço novo, em uma situação nova, que a deixava ansiosa o tempo todo. Quando Bernardo voltava, ele simplesmente perguntava como tinha sido seu dia, preparava jantar, e eles comiam juntos. Ele nunca tentava tocá-la, nunca se aproximava demais. Ele parecia estar seguindo um mapa invisível de respeito que ele tinha desenhado para si mesmo. No terceiro dia, Alice estava cozinhando quando Bernardo entrou na cozinha. Ela não o viu chegar. Ele estava andando normalmente, nada de agressivo, nada de estranho. Mas quando ela o viu no seu campo de visão periférico, ela deu um grito. "Desculpa, desculpa", disse Bernardo imediatamente, colocando as mãos no ar. "Eu deveria ter avisado que estava chegando." Alice respirou fundo, tentando desacelerar seu coração. "Não é culpa sua", disse ela. "Meu corpo está apenas reagindo demais." "Tudo bem", respondeu Bernardo. "A partir de agora, eu vou sempre avisar quando estou chegando em um cômodo onde você está." "Tudo bem?" "Tudo bem", concordou Alice. Aquilo virou padrão. Bernardo nunca se aproximava sem avisar. Nunca entrava em um quarto sem bater. Nunca a tocava sem permissão, nem mesmo um toque casual no braço. Era como viver com alguém que tinha aprendido o mapa completo de seus limites e tinha decidido respeitar cada centímetro deles. 2 semanas depois de se mudarem, Alice acordou gritando. Pesadelo, a mesma festa, os mesmos homens, a mesma sensação de estar presa em um corpo que não era seu. Bernardo acordou com o barulho e foi até o seu quarto. Mas ele não entrou sem permissão. Ele simplesmente abriu a porta e ficou lá, bem na entrada, completamente visível para que ela soubesse que era ele. "Estou aqui", disse ele. "Você está segura. É só um pesadelo." Alice respirou fundo. "Quer que eu saia?" perguntou ele. "Não", respondeu Alice. "Apenas fique aqui, perto da porta. Assim posso te ver." Bernardo sentou no chão, no corredor, com a porta do quarto aberta. Ele ficou lá enquanto Alice respirava, enquanto seu corpo lentamente aceitava que ela estava segura, que aquilo era só uma lembrança, não um evento real. Ele não dormiu aquela noite. 1 mês depois, Alice conseguiu seu primeiro trabalho. Não através de conexões, não através da mãe ou de Victor. Ela entrou em uma entrevista em uma firma de consultoria e falou sobre projetos que tinha ajudado a coordenar. Ela foi honesta sobre sua situação. "Estou começando minha vida do zero." E eles a contrataram. O salário não era muito, mas era seu. Quando ela contou a Bernardo, ele simplesmente sorriu. Aquele tipo de sorriso pequeno que ele tinha, que sugeria que ele estava genuinamente feliz e não estava fingindo. "Você conseguiu", disse ele. "Nós conseguimos", corrigiu Alice. "Não", respondeu Bernardo. "Você conseguiu. Eu apenas estava aqui. O trabalho, aquilo foi todo você." Havia um padrão começando a se formar entre eles. Nos finais de semana, Bernardo cozinhava. Alice ajudava, cortando vegetais enquanto ele preparava carnes. Eles ouviam música. Às vezes Bernardo colocava a mão levemente nas costas dela para passar, sempre avisando com um desculpa, sempre respeitoso. E Alice começou a notar que seu corpo estava deixando de reagir com medo quando ele fazia aquilo. Um sábado à noite, 3 meses depois de terem se mudado,
Alice estava sentada ao lado de Bernardo no sofá. Eles estavam assistindo a um filme. E sem pensar muito, ela encostou sua cabeça no ombro dele. Bernardo congelou completamente. Não por desconforto, mas por surpresa, como se aquele gesto tivesse significado muito mais do que apenas proximidade. Desculpa, disse Alice, começando a se afastar. Não se desculpe, respondeu Bernardo suavemente, colocando seu braço ao redor dela de um jeito que era completamente casual, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Isso é bom. E ela se recostou novamente. Aquela noite, depois que Alice foi dormir, Bernardo foi até a cozinha. Ele apoiou as mãos no balcão e respirou fundo. Havia esperado por aquele momento durante tanto tempo que quando finalmente chegou, ele quase não soube o que fazer com ele. Aquela mulher que ele tinha visto há tantos anos, que tinha amado de longe enquanto ela sofria, finalmente estava deixando as paredes caírem o suficiente para deixá-lo entrar. Mas ele tinha que ter cuidado. Tinha que manter as coisas exatamente como estavam: um homem que ajuda, uma mulher que se cura. Nada mais. Porque qualquer coisa mais poderia assustar e ela poderia voltar para a segurança da autopreservação. 6 meses depois, Alice estava na cozinha quando recebeu uma ligação de seu advogado. Você ganhou, disse ele. Sua mãe concordou em um acordo. Vitor retirou o processo. Você tem acesso a uma parte dos bens do seu pai, que sua mãe tinha mantido. É uma quantia significativa. Alice sentou na cadeira da cozinha. Quanto? Perguntou ela. Ele disse o número. Alice quase caiu da cadeira. Isso é... Deus, disse ela. É, concordou o advogado. Você está livre, Alice. Completamente. Depois que desligou, Alice simplesmente ficou lá, olhando para o nada. Bernardo encontrou-a assim 1 hora depois. O que aconteceu? Perguntou ele. Eu venci a batalha legal, respondeu Alice. Eu tenho dinheiro, eu tenho um trabalho, eu tenho minha vida de volta. Parabéns, disse Bernardo. Isso é uma vitória enorme. Alice o olhou. E significa que eu não preciso mais morar aqui, disse ela. Que significa que eu posso sair? Que significa que você não precisa mais tomar conta de mim. Bernardo caminhou até perto dela, mas não se aproximou demais. Ele apenas parou e esperou. Você quer que eu saia? Perguntou Alice. Não, respondeu Bernardo. Mas se você quiser sair, eu vou aceitar. Porque aquilo que importa não é você ficar, é você estar bem. E se eu ficar? Perguntou Alice. O que isso significa? Bernardo respirou fundo. Significa que você finalmente pode ficar porque quer, não porque precisa, respondeu ele. E aquilo muda as coisas. Aquilo permite coisas que antes não eram permitidas. Como o quê? Perguntou Alice. Bernardo caminhou até ela e estendeu sua mão. Como isso? Respondeu ele, esperando que ela o aceitasse. Alice olhou para sua mão. Aquela mão que tinha batido em Vitor. Aquela mão que tinha cortado lenha no chalé. Aquela mão que tinha respeitado cada um de seus limites durante meses. Ela a pegou. E quando fez, Bernardo a puxou delicadamente para ficar de pé. Alice, disse ele, sua voz muito quieta, eu preciso que você saiba uma coisa antes de qualquer coisa mais acontecer entre nós. Eu te amo desde antes do altar. Eu te amo através de todo aquele caos. E eu vou te amar se você decidir partir. Mas se você quer ficar, e se você quer que isso se transforme em algo mais, você precisa saber que isso é o que eu quereria. Alice sentiu as lágrimas nos seus olhos. Não lágrimas de dor dessa vez, lágrimas de reconhecimento, de finalmente ser vista por alguém que realmente se importava. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes do altar, disse ela. Eu sei, respondeu Bernardo. Você é melhor, mais forte, mais você. Você pode esperar? Perguntou Alice. Porque eu ainda tenho medo, ainda tenho pesadelos,
E ainda não sei se consigo fazer aquilo que você sabe. Sim, respondeu Bernardo, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Posso esperar, pela eternidade, se for necessário. Mas Alice, querida, eventualmente você vai descobrir que está pronta. E quando estiver, estarei aqui. Semanas depois de Alice encontrar Bernardo na cozinha, ela acordou com uma certeza absoluta. Ela estava pronta. Não porque o medo desapareceu completamente. Ele ainda estava lá, em alguns momentos. Ainda havia pesadelos ocasionais. Ainda havia situações que a deixavam desconfortável. Mas pela primeira vez, o medo não era maior que o amor. Ela saiu da cama e foi até a sala, onde Bernardo estava lendo as notícias do mercado. Ele levantou os olhos quando a viu. Bom dia, disse ele. Eu quero casar com você, respondeu Alice. Bernardo deixou o jornal de lado. Agora? Perguntou ele. Não aqui, respondeu Alice. Não na cidade. Não com a minha mãe tentando controlar tudo. Não com a sociedade assistindo e julgando. Eu quero que seja só nós. Eu quero que seja real e privado e completamente nosso. Bernardo se levantou. Então vamos, disse ele. A capela ficava em um vilarejo pequeno na Itália, a 2 horas de qualquer lugar que importasse. Era feita de pedra antiga, com vidros coloridos que criavam padrões de luz no chão de madeira. O padre era um homem velho que não fazia perguntas sobre por que um casal estava chegando em um domingo de manhã para se casar sem convidados, sem festa, sem nada além do vento lá fora e as velas dentro. Alice usava um vestido branco simples, nada como aquele monstro de renda e pérolas que seu corpo tinha rejeitado no altar com Victor. Apenas branco puro, simples, honesto. Bernardo usava um terno cinza que ele tinha trazido na mala. Quando chegou a hora de ele colocar o anel no dedo de Alice, ele olhou para ela nos olhos. Eu prometo, disse ele, que você estará sempre segura, que sua voz será sempre ouvida, que seus limites serão sempre respeitados e que você será amada completamente por exatamente quem você é. Alice sentiu as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Eu prometo, disse Alice, sua voz firme, que vou aprender a me amar como você me ama, que vou curar as partes de mim que foram quebradas e que vou passar adiante aquilo que você me ensinou, que respeito é a linguagem do amor verdadeiro. O padre os casou. Não foram nem 20 minutos, sem testemunhas, sem documentação pública. Apenas uma promessa feita em uma capela antiga entre 2 corpos e uma voz que dizia, eu os declaro marido e mulher. Alice beijou Bernardo quando o padre disse para fazer. E dessa vez não havia medo. Havia apenas a sensação de estar em casa. 4 meses depois, Alice descobriu que estava grávida. Bernardo chorou quando ela contou. Não o choro silencioso. Era o choro de um homem que havia esperado tanto tempo por uma vida que era dele, que quando finalmente chegou, ele não sabia como processar a felicidade. Um menino ou uma menina? Perguntou ele, mesmo sabendo que era muito cedo para saber. Não importa, respondeu Alice. Mas se for menino, quero criá-lo diferente. Como? Perguntou Bernardo. Quero que ele saiba que a força de um homem não vem de dominar ninguém. Quero que ele saiba que respeitar alguém é tão importante quanto respirar. Quero que ele cresça vendo você, vendo como você trata a mãe dele, e aprenda que aquilo é o mínimo do que é ser homem. Bernardo beijou a testa dela. Vamos criar esse menino juntos, disse ele. O nascimento de Mateus aconteceu em um hospital particular, com as melhores obstetras do país. Mas quando Alice colocou seu filho nos braços, nada disso importou. Nada além do peso pequeno de uma nova vida. Nada além do fato de que aquele menino tinha os olhos intensos de seu pai e a boca sensível de sua mãe. Bernardo estava ao seu lado, e quando viu o filho pela primeira vez, algo mudou em sua expressão.
como se aquele homem que tinha construído impérios tivesse finalmente encontrado algo que importava mais do que qualquer negócio. Os primeiros anos de Mateus foram os anos de Alice aprendendo a ser mãe. Não a mãe que sua própria mãe tinha sido, controladora, envergonhada, toxicamente preocupada com aparências. Alice era diferente. Ela deixava Mateus cair, deixava-o fazer sujeira, deixava-o ser criança porque aquilo era coisa de criança. Mas havia algo que ela insistia em ensinar desde o início: consentimento. Quando Mateus tinha 3 anos, Alice o ensinava a pedir permissão antes de abraçar alguém. Posso te abraçar? Ele aprendia a perguntar. E quando alguém dizia não, ele aceitava com uma naturalidade que a maioria dos adultos não tinha. Quando Mateus tinha 5 anos, ela o levava para o jardim onde Bernardo cuidava das plantas, e ela apontava como seu pai tratava tudo, desde as flores até as pessoas, com respeito absoluto. Vou te contar um segredo, dizia Alice para seu filho enquanto assistiam Bernardo trabalhar. A força mais poderosa que você pode ter como homem não é o dinheiro, não é o poder sobre outras pessoas, é o respeito. Quando você respeita alguém, você a protege sem tentar controlá-la. E isso é invencível. Mateus ouvia, com aquele jeito que crianças têm de absorver coisas, sem parecer que estão absorvendo. Quando Mateus tinha 7 anos, Alice estava grávida novamente. Bernardo tinha perguntado, cuidadosamente, se ela queria mais filhos. E Alice tinha dito sim, porque pela primeira vez em sua vida ela tinha controle. Ela escolhia. Ela decidia quando, como, com quem. O segundo filho nasceu uma menina, Sofia. E quando Bernardo a colocou nos braços de Alice, ele sussurrou para a filha: você vai crescer sabendo que há um homem neste mundo que você pode confiar. E você vai crescer sabendo que pode exigir isso de todos os outros homens que encontrar. Quando Sofia tinha 2 anos, Alice fez algo que ela nunca pensou que faria. Ela voltou para ver sua mãe. Não para perdoar, não para reconciliação, apenas para fechar um capítulo. Helena estava mais velha, mais pequena, de certa forma, como se o peso de sua própria ambição finalmente tivesse a quebrado. Você deveria ter contado a Vitor antes, foi a primeira coisa que Helena disse. Não, respondeu Alice. Eu nunca deveria ter que planejar como revelar meu próprio trauma para um homem. E se você tivesse me criado ensinando que o que me aconteceu não era minha culpa, em vez de me ensinar a esconder aquilo, talvez eu pudesse ter simplesmente falado a verdade. Helena piscou, como se aquilo fosse uma linguagem que ela nunca tinha aprendido. Eu era apenas... Helena começou. Você era apenas controladora, completou Alice. E eu posso te perdoar por aquilo, porque compreendo que você fez aquilo com as ferramentas que você tinha. Mas eu não posso deixar você perto dos meus filhos enquanto você estiver tentando ensiná-los que a vergonha é uma razão para esconder a verdade. Ela se virou e saiu. E quando saiu daquele apartamento, Alice sentiu algo, o peso final de um mundo que a tinha machucado soltando de seus ombros. Quando Mateus tinha 10 anos, ele veio para Alice com uma pergunta. Mãe, por que você às vezes fica assustada quando alguém aparece atrás de você? Alice sentou com ele. Porque uma vez, antes de você nascer, uma coisa muito ruim aconteceu comigo, respondeu ela, honestamente. Alguns homens me fizeram algo que eu não queria que fizessem. E meu corpo aprendeu a ter medo depois disso. Isso foi culpa sua? Perguntou Mateus. Não, respondeu Alice. Aquilo nunca é culpa de quem sofre a violência. É sempre culpa de quem a comete. Mateus assentiu, processando aquilo. Pai foi aquele que ajudou você? Perguntou ele. Foi, respondeu Alice. Seu pai apareceu quando eu estava mais assustada. E ele me mostrou que nem todos os homens são violentos, que alguns deles escolhem ser respeitosos. Mateus olhou para o pai, que estava no outro lado da casa.
Eu vou ser assim também, disse ele. Vou ser respeitoso. Eu sei, respondeu Alice, porque você está vendo o exemplo. E porque eu estou ensinando você que ser homem significa ser melhor. 10 anos depois, Alice estava no jardim da sua casa nas montanhas. Ela tinha 42 anos. Tinha rugas nos olhos que não tinham estado lá aos 23. Tinha força em seu corpo que vinha de escolher todo dia viver. Mateus, agora com 21 anos, estava ajudando seu pai a cuidar do jardim. Sofia, com 18 anos, estava lendo um livro embaixo de uma árvore. Bernardo saiu da casa com café para todos. Quando colocou a xícara nas mãos de Alice, ele beijou a testa dela, um gesto que tinha se tornado tão natural quanto respirar. Alice olhou para seus filhos, para seu marido, para a vida que tinha construído do zero. Ela tinha sido quebrada, tinha sido humilhada diante de 200 pessoas. Tinha sido chamada de usada por um homem que não merecia nem respirar o mesmo ar que ela. Mas havia escolhido se curar. Havia permitido que alguém a ajudasse sem perder a si mesma. Havia construído uma vida que era completamente sua. E mais importante que tudo isso, havia quebrado o ciclo. Seus filhos cresceriam sabendo que o respeito é a linguagem do amor, que a violência nunca é culpa da vítima, que força verdadeira vem de proteger, não de dominar. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que ninguém é usado, que as vítimas de violência são exatamente isso, vítimas, não culpadas, não danificadas, apenas pessoas a quem aconteceu algo ruim e que tiveram a coragem de se reconstruir. A história de Bernardo e Alice fala sobre como o amor verdadeiro não cobra preço, não exige gratidão, não tenta controlar. Fala sobre como a masculinidade mais poderosa que existe é aquela que escolhe respeitar. E fala sobre como quebrar ciclos de abuso começa com ensinar à próxima geração que há outra forma de ser. É sobre uma mulher que aprendeu a se amar como foi amada. Um homem que entendeu que ter poder significa usá-lo para proteger, não para possuir. E 2 crianças que vão crescer sabendo que o respeito absoluto é o mínimo que devem exigir de qualquer relacionamento. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Bernardo e Alice continuem sendo contadas. Histórias que mostram que não existe mulher usada. Existe apenas mulheres que foram feridas e tiveram a chance de se curar. E que mudança verdadeira vem quando a próxima geração aprende melhor. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.